Minha torcida do Botafogo, eu sou Iverson Santos, aqui do canal Tua Estrela Te Conduz. Bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 7 de janeiro. Já abro com uma informação para atualizar para vocês, porque nós estamos aí cheio de assuntos nesse conteúdo de agora. Ontem trouxemos a informação aqui no último vídeo do colombiano, ponta direita, Joel Canchambu. O Botafogo negou que tenha acertado essa contratação, tá? Essa informação veio da Colômbia, nós trouxemos aqui no canal, no último vídeo. Então, só para deixar vocês atualizados, Joel Canchambu, ponta direita de 20 anos, colombiano, do Júnior Barranquilla, a princípio não vem para o Botafogo. O clube não negocia. O Botafogo monitora, o Botafogo presta atenção, mas não tem negociações. Então, só para deixar aí claro, porque no momento que eu gravei o vídeo ontem, a informação era de que o Botafogo já estava acertado com ele, mas o clube negou. Então, a gente deixa aqui essa atualização. Vamos falar sobre Arthur Cabral, centroavante do Botafogo, que grande parte da torcida não gosta, recebeu proposta da Torino para sair. E aí? Será que o Arthur Cabral fica ou sai? Hoje, provavelmente, vamos saber o futuro do Savarino. Vai para o Fluminense ou vai continuar no Botafogo? O clube aguarda o ok do jogador e hoje, quarta-feira, a gente deve saber o destino do Savarino. Temos outras informações aqui também. O próprio Torino, que está querendo o Arthur Cabral, fez uma outra proposta para o David Ricardo. O Botafogo fez uma contraproposta. A gente vai falar também sobre o goleiro Christian Lor, equatoriano, deve ser emprestado para ganhar rodagem. E falando em goleiro, agora o bicho tá pegando, tá? Porque realmente o Flamengo entrou na briga pelo Andréu e os seus empresários estão querendo que ele vá para o Flamengo. Já o jogador que foi revelado na nossa base, o goleiro, está querendo vir para o Botafogo. Então, o Flamengo, agora, nas últimas horas, ontem à noite, nessas últimas horas aí, o Flamengo entrou na briga para valer pelo goleiro Andréu, e a gente vai conversar sobre isso também. Fica até o final do vídeo, temos muitas notícias importantes, tudo isso agora. Tava com o vídeo aqui todo pronto, mas a gente vai começar falando aqui porque no momento que eu tô gravando o vídeo, acabou de sair essa informação. Eu não falei na abertura do vídeo, então a gente traz agora, antes da gente falar do Cabral. O Olympique de Marselha da França fez uma proposta ao Botafogo de 8 milhões de euros, 50 milhões de reais, pelo atacante Arthur, o camisa 7, tá? E o Martim Anselmi, técnico do Botafogo, tá dizendo aqui na matéria que ele conta com o Arthur. Então, o Martim Anselmi gostaria de ter o Arthur, camisa 7, no elenco. A proposta é de um empréstimo com obrigação de compra ao fim do vínculo, dependendo ali de metas esportivas atingidas pelo Arthur no Olympique de Marselha. O Botafogo gastou 60 milhões de reais no Arthur. Foram 48 jogos com a nossa camisa, 8 gols e 5 assistências com a camisa do Glorioso. Então, o Arthur, camisa número 7, proposta aí do Olympique de Marselha, 8 milhões de euros, 50 milhões de reais, um pouco menos do que o Botafogo gastou nele, e vamos aguardar para ver se ele fica ou se ele sai. Vou pedir para vocês aquela moral, inscreva-se no canal, deixe o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações, não perder nada que acontece no Botafogo. Eu conto sempre com a ajuda de vocês. Eu vou botar na tela informação de ontem à noite, da ESPN. O Arthur Cabral, centroavante do Botafogo, recebeu uma proposta da Torino da Itália. Valores: 9 milhões de euros, mais 3 por bônus e metas, totalizando ali, podendo chegar, trazendo aqui para o real, 75 milhões de reais. Lembrando que o Botafogo, quando contrata o Arthur Cabral do Benfica, o Botafogo pagou 15 milhões de euros
95 milhões de reais na época. Então, a proposta da Torino da Itália é até uma proposta boa, mas é abaixo do que o Botafogo gastou nele, tá? Na última temporada, o Arthur Cabral com a camisa do Botafogo, lembrando que ele chegou no meio do ano, foram 28 jogos, 5 gols, 2 assistências. O centroavante tem contrato com o Botafogo até 2028. Olha, dando minha opinião, é bem simples, curto e grosso, respeito a opinião de todos, mas eu quero fazer algumas perguntas para você que não gosta muito do Cabral. Primeiro, vai vender? Tudo bem, é uma escolha do Botafogo se aceitar a proposta do Torino. Vai trazer outro melhor? A primeira pergunta que eu faço é essa. Se vender o Arthur Cabral, o Botafogo vai conseguir trazer um outro centroavante melhor? O mercado para a camisa 9 está ruim e o Botafogo ainda está no transfer ban. Então essa é a primeira pergunta que eu faço. Quem vai vir para o lugar? É uma outra pergunta que eu faço. Vamos fazer de conta que a gente trabalha no scout do Botafogo. Agora você é o Alessandro Brito. Quem você traria para o lugar do Arthur Cabral? Vai atravessar o Fluminense e vai tentar o Hulk? Vai trazer o Brenner? Eu vejo muitos torcedores do Botafogo pedindo o Brenner, aquele que jogou no São Paulo. Eu lembro do Brenner no São Paulo, jogou ali 6 meses bom, depois não lembro de mais nada dele. Repito, o mercado tá muito ruim para a camisa 9 e o Botafogo tá no transfer ban. O Arthur Cabral, eu sei que tem muitos torcedores que não gostam pelas suas características, principalmente por conta do Igor Jesus que passou antes. Eu sempre falei aqui no canal, o Arthur Cabral não será o Igor Jesus, são características totalmente diferentes. Para você encontrar um novo Igor Jesus hoje é quase impossível. O Arthur Cabral, por onde ele passou, ele foi goleador. Ele chegou no Botafogo sem férias. Ele chegou no Botafogo no meio do ano. Ele sofreu com algumas lesões, ficou muito tempo fora do Brasil. Ele ainda está se adaptando novamente ao futebol brasileiro. Eu acredito que o Arthur Cabral, isso é uma opinião minha, você não precisa concordar comigo. Eu só peço que você respeite, porque eu também respeito a sua opinião. Eu, dando a minha opinião, eu acho que o Arthur Cabral, eu tenho certeza que o Arthur Cabral, sem lesões, começando o ano com o Botafogo, com o Martim Anselmi, ele vai fazer muitos gols com a nossa camisa. Agora, é um risco que o Botafogo corre. Por mais que a proposta do Torino seja uma proposta menor do que nós gastamos nele, se chegar nessa temporada o Arthur Cabral não jogar nada, o Botafogo eu acho que nunca mais vai receber uma proposta parecida como essa do Torino. Então pode ser talvez a última proposta muito boa para o Arthur Cabral, mesmo ela sendo abaixo do que nós gastamos. Eu sei disso, é um risco, mas a vida é um risco, você tem que arriscar. O Arthur Cabral pode continuar no Botafogo também, fazendo uma boa pré-temporada e fazer muitos gols, assim como ele fez por onde passou. Então, é uma avaliação que a diretoria do Botafogo vai ter que fazer, falando por mim. Eu gostaria de permanecer com o Arthur Cabral. Primeiro, porque eu sei que o Botafogo não vai trazer ninguém melhor. Segundo, que a gente está no transfer ban. E terceiro, que eu ainda confio no futebol dele. Falando do Torino da Itália, que está querendo aí jogadores do Botafogo, eles fizeram uma outra proposta pelo zagueiro David Ricardo. A proposta foi de 1 milhão de euros por empréstimo e mais 6 caso ele jogue ali 10 partidas. O David Ricardo jogando 10 jogos, eles teriam que comprar por mais 6 milhões de euros. Então, pegando 6 mais 1, daria ali 7 milhões de euros, aproximadamente ali 45 milhões de reais. O Botafogo fez uma contraproposta. Isso mostra que o Botafogo está negociando ali. O Botafogo aceita negociar o David Ricardo e isso é assustador, porque a gente vai precisar de zagueiros nesse esquema do Martim Anselmi. A gente já tem poucos. Eu não negociaria o David Ricardo agora, mas o Botafogo fez uma contraproposta. O Botafogo está pedindo 8 milhões de euros mais 1 por bônus e metas, totalizando ali 9 milhões de euros, trazendo aqui para o real
aproximadamente ali 57 milhões de reais. Então vamos aguardar. Torino tá vindo com tudo aí para cima do Botafogo, querendo Arthur Cabral e querendo David Ricardo. Olha, vamos falar agora sobre o Savarino, que as informações que saíram, não sei, né? Parece que ele já está de volta ao Brasil. E hoje, quarta-feira, a gente deve ter a resposta do Savarino. O Botafogo aguarda o ok do jogador para fechar a negociação com o Fluminense. Inclusive, informação do Vene Casagrande é que o Fluminense está oferecendo o Savarino 4 anos de contrato e um aumento salarial. E isso chama atenção, porque o Savarino, ele recebe no Botafogo 1.200.000 por mês. O Fluminense está disposto a pagar um pouco mais, informação do Vene Casagrande, e o Fluminense está oferecendo 4 anos de contrato. Inclusive, se o Savarino for para o Fluminense, ele pode reencontrar o Hulk, que talvez está indo para lá, o Igor Rabelo, o Arana, a galera do Atlético Mineiro, né? Lembrando que o Savarino jogou no Atlético Mineiro, então pode reencontrar aí companheiros da época do Galo. Aqui no Botafogo, o Savarino recebe 1.200.000 e ele tem contrato até 2028. Então lá no Fluminense é mais vantajoso para o jogador venezuelano. Ele gosta do Rio de Janeiro, isso deve pesar também. Inclusive, na informação diz que o empresário do Wallace Davi, volante do Fluminense que pode vir nessa troca, o empresário disse que o Wallace Davi será jogador do Botafogo. Segundo o empresário dele, o Savarino vai aceitar a proposta do Fluminense. Vamos aguardar, a gente deve ter talvez uma definição ainda hoje. Ó, fica aí que eu já volto, aí a gente vai falar sobre goleiros. O Christian Lohr deve ser emprestado para ganhar rodagem. E o Flamengo, nessas últimas horas, de ontem à noite para hoje, o Flamengo entrou na briga para contratar o Andreu. Vamos conversar sobre isso tudo, fica aí, já volto. Tô voltando aqui pra gente finalizar, dar aquela moral, compartilha esse vídeo lá nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais. Eu conto com a ajuda de vocês. Olha, informação do GE, o Botafogo pretende emprestar o goleiro jovem equatoriano Christian Lohr para ele poder ganhar rodagem. Clubes brasileiros querem, o goleiro de seleção, né, do Equador ainda não estreou no profissional do Botafogo. A gente fica naquela expectativa de ver o Christian Lohr no profissional. Gosto muito dele, tem muito potencial. Talvez ali no começo do Carioca. Eu me arrisco a dizer que talvez o Botafogo possa emprestar o Christian Lohr para jogar no Sport. Porque, para quem não se lembra, quando o Botafogo contrata o Riquelme, o zagueiro, o Botafogo fez um acordo com o Sport também de emprestar 2 jogadores para eles. E o Sport está no mercado buscando goleiros. Então não descarto o Riquelme ir para o Sport ali emprestado para ganhar uma rodagem. Eu acho até interessante, porque o Botafogo tem o Neto, o Léo Link, pode trazer o Andreu, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele se vier para o Botafogo. E o Christian Lohr é um goleiro de muito potencial, deve estar na próxima Copa do Mundo com a seleção do Equador, não como titular, mas deve fazer parte. Então, ele ganhando uma rodagem aí no futebol brasileiro, eu acho interessante, até mesmo pra gente. E pra gente finalizar, a informação não é muito boa, informação do Globo. O Andreu, que estava muito perto de acertar com o Botafogo, assinar um pré-contrato, agora está dividido. Por quê? O Flamengo entrou na briga. O Flamengo está querendo a contratação do Andreu. Inclusive, falando da parte do jogador, ele quer jogar no Botafogo. Ele é cria da nossa base, ele gosta muito do Botafogo, só que o Flamengo chegou apresentando ali um bom projeto, um bom salário, e os empresários estão querendo que ele vá para o Flamengo. Então é aquela situação, os empresários querem ele no Flamengo e o jogador quer o Botafogo. Só que os empresários ficam fazendo a cabeça dele. Ó, o Botafogo tá com transfer ban, o Botafogo não paga ninguém. É o que eu falo.
O Botafogo no transfer ban é uma vergonha. Isso aqui vai prejudicar muito a gente. Então os empresários ficam tentando fazer a cabeça dele. O Botafogo já fez uma proposta, ofereceu um bom salário, 3 anos de contrato. Ele já tinha aceitado a proposta do Botafogo para assinar um pré-contrato para chegar no meio do ano, provavelmente, não agora, talvez. Mas o Flamengo agora está querendo e a gente vai ter que aguardar. Chegou até aqui, obrigado sempre pelo carinho, pela audiência. Se cuidem, fiquem com Deus, de boa quarta-feira. Tudo que for saindo aí durante o dia relacionado ao Botafogo, 5 horas da tarde eu estou de volta com muitas notícias, informações, opiniões sobre o nosso glorioso. Dá aquela moral, não esquece. Inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sininho. Furão, eu gosto mais de você do que de mim.